Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver como usar o that como que em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver como usar o that como que em inglês. Você já se perguntou se você precisa ou não precisa de colocar o that em determinada frase? Em português, nós usamos muito o que, não o que. O que ele está presente em várias ocasiões, em vários contextos, em várias estruturas, diferente do inglês. Às vezes, em inglês, nós não precisamos de colocar esse que. Como, por exemplo, se eu quiser falar eu tenho que estudar, em português a gente colocaria o que? Eu tenho que estudar. Mas em inglês eu não preciso. Em inglês eu falaria I have to study. I have to study. Eu tenho que estudar. Na tradução eu colocaria o quê? Porque em português nós usamos assim, a estrutura é assim. Mas em inglês a estrutura é diferente. Esse to, I have to study, esse to já está ligando os dois verbos. Nós não precisamos de colocar o that. Um outro exemplo, I have to go. Eu tenho que ir. Mesma coisa, em inglês nós não precisamos de colocar o que, mas em português sim. Então, nesse tipo de estrutura, nós não precisamos de colocar o that. Já o to, ele já faz o papel de ligação. I have to buy a new computer. I have to buy a new computer. Eu tenho que comprar um computador novo. Eu tenho que. Você vê que na tradução eu coloco o que. Mas na estrutura do inglês não tem o that, não tem o que. Agora, existe uma situação onde eu vou usar o that como que. Imagina que você quer dizer, ele é o rapaz que veio aqui ontem. Em inglês ficaria, he is the guy that came here yesterday. He is the guy that came here yesterday. Aqui usamos o that porque a função dele é de explicar quem é o rapaz. Então aqui é igual ao português. Aqui nós usamos o that, mas com essa função, esse que, de explicar alguma coisa ou alguma pessoa. No nosso exemplo, a gente está explicando quem é a pessoa. Um outro exemplo. She is the girl that I was talking about. She is the girl that I was talking about. Ela é a garota que eu estava falando. Então aqui a mesma coisa. Aqui o that, o que, ele tem a função de explicar quem é a garota. That I was talking about. Que eu estava falando sobre. Então aqui o that ele tem essa função de explicação, como se eu estivesse ligando essas duas coisas, a garota com a explicação. Então para isso a gente usa o that. Outro exemplo, the car that he bought was a lemon. The car that he bought was a lemon. O carro que ele comprou era muito ruim. A lemon, a gente usa essa expressão, a lemon, a gente usa em inglês para falar que é uma coisa muito ruim. Como se fosse em português um abacaxi. Ah, isso é um abacaxi. Em inglês a gente usa a lemon. Então, the car that he bought was a lemon. The car that he bought was a lemon. O carro que ele comprou era muito ruim. Aqui o that também tem essa função de ligar a explicação, não? Ele tem essa função de ligar a explicação aqui de uma coisa que é o carro. Em inglês, nesse tipo de frases, às vezes nós não precisamos usar o that. É aí que muitos estudantes, principalmente no início, se confundem. Colocar o that ou não colocar o that. Ou às vezes não entende uma frase muito bem porque não tem o that. É aí que existe uma certa confusão. Mas é muito fácil, é só você reparar. Quando depois do that eu tiver um sujeito, aquele que faz a ação, uma pessoa ou uma coisa, não um sujeito, aquele que faz a ação, eu não vou precisar colocar o that, eu posso omitir o that. Mas se depois do that eu tiver um verbo,
aí eu tenho que manter o that. Eu não posso omiti-lo nesses casos. Vamos rever os nossos exemplos. She is the girl that I was talking about. She is the girl that I was talking about. Ela é a garota que eu estava falando. Aqui nesse exemplo, nós poderíamos omitir o that. Por quê? Porque depois do that, eu tenho um sujeito. I was talking about. I é o meu sujeito. Então, nesse caso, eu poderia dizer She is the girl I was talking about. She is the girl I was talking about. Sem o that. Essa é a garota que eu estava falando. Na tradução, eu vou ter que usar o that. Porque em português nós temos sempre que colocar o que. Mas em inglês eu não preciso colocar o que. Outro exemplo. That is the car that caused the accident. That is the car that caused the accident. Esse é o carro que causou o acidente. Nesse exemplo, eu não posso omitir o that. Por quê? Porque depois do that eu tenho um verbo. Caused, causou. Então, eu tenho que manter o meu that. Ele vai ter que ficar aí. Eu não posso omiti-lo. Agora um outro exemplo. The car that he bought was a lemon. The car that he bought was a lemon. Nesse exemplo, eu posso omitir o that. Eu posso tirar o that. Eu não preciso desse that. Por quê? Porque depois do that eu tenho um sujeito. He bought. Ele comprou. Então, se eu tenho um sujeito, eu posso omitir o that. The car he bought was a lemon. The car he bought was a lemon. The car he bought was a lemon. O carro que ele comprou era ruim. Na hora da tradução, eu vou ter que colocar o meu que, porque em português nós precisamos usar o que. É uma estrutura diferente da estrutura do inglês. Então, em português, a gente vai ter que colocar esse que, mas em inglês esse que pode ser retirado, ele pode ser removido. Mas você deve estar se perguntando, eu poderia usar o who, o which? Sim, você poderia. Eu não vou falar nem do who e nem do which aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu tenho aqui no canal um vídeo que fala do who e do which, tá? A gente tem um vídeo no canal aqui que fala do who e do which. Aqui eu só vou falar do that. Agora nós vamos ver uma outra situação onde em português nós usamos o que, mas em inglês nós não precisamos de usar o que. Imagina que você quer dizer, eu quero que ela fique aqui. Eu quero que ela fique aqui. Em inglês, nós falaríamos I want her to stay here. I want her to stay here. A gente simplesmente junta as ideias sem esse que. Esse tipo de estrutura em inglês não tem o que. Um outro exemplo, imagine que você quer falar, eu preciso que você me ajude a consertar minha bicicleta. Eu preciso que você me ajude a consertar a minha bicicleta. I need you to help me fix my bike. I need you to help me fix my bike. Então, em inglês, esse tipo de frase, nós simplesmente juntamos as ideias com o to, mas não precisa se usar o that, o que. Ele não entra nesse tipo de frase, diferente do português. Por isso que é importante na hora da tradução, na hora da gente fazer uma tradução, a gente pegar a ideia, a estrutura da ideia e jogar essa ideia para o inglês. Porque são duas línguas diferentes, então vão ter estruturas diferentes. Essa história de traduzir palavrinha por palavrinha, mas aonde está o que nessa frase em inglês? Não tem, porque a estrutura é diferente, não se fala com que em inglês. Então vai ser duas estruturas, duas línguas, duas estruturas diferentes. Então por isso é importante você, na hora da tradução, você traduzir a ideia da frase, pegar a ideia, não a estrutura, a ideia da estrutura e traduzir o que você quer falar. E não traduzir palavrinha por palavrinha, mas sim a estrutura, a ideia geral da frase. Por isso é muito importante treinar, não treinar a estrutura da frase em inglês. Não esquecer, mas cadê o quê? Cadê o em?
Ah, porque não tem que aqui, aqui tem que, mas por que você colocou o que na tradução e aqui em inglês não tem esse que? Porque essa frase, essa estrutura em inglês significa isso em português. Na hora da tradução tem o que, porque a língua portuguesa quer o que, tem que ter, mas em inglês é uma língua diferente e esse que não aparece. Então, a tradução, na hora da tradução, então, na hora de você traduzir, é muito importante você traduzir a ideia, o conceito geral, não traduzir palavrinha por palavrinha. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias, em inglês on the top. Inglês on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.